Desde o começo, o principal alvo dos caçadores de Onis foi o Muzan, o mais forte e rei dos Onis. Depois de muito tempo e muita luta, ele finalmente foi derrotado. Se você quer saber como ele foi derrotado e finalmente morto, fique até o final desse vídeo que tem muita informação legal para vocês fãs de Demon Slayer. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que é bastante importante você deixar seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E agora que você já fez tudo isso, bora conferir como que o Muzan morreu. Depois que o Muzan atacou a sede dos Hashiras, ele acaba fugindo, pois a Tamayo injetou nele um remédio que transforma Onis em seres humanos, e por causa disso, ele fugiu para tentar parar o efeito desse remédio. Então o Tanjiro, junto com o Zenitsu, o Inosuke, a Kanao e os outros Hashiras seguiram ele e entraram no Castelo do Infinito Dimensional, a fortaleza que a Nakimi Lua Superior 4 controla. Então, depois de várias lutas contra os Luas superiores, de repente o Muzan sai do seu casulo de carne com uma aparência totalmente diferente. O seu cabelo está mais branco prateado e também muito mais longo. Ele também tem várias mandíbulas por todo o seu corpo com presas afiadas usadas para consumir carne e sangue humano. Então, depois disso, um corvo Kasugai informa que o Muzan foi revivido e que todos os Hashiras sobreviventes devem se reunir no local que ele se encontra. A Mitsuru e o Obanai, que estavam lutando contra a Nakimi, são os primeiros a ouvir a mensagem, e logo após isso, o Obanai agarra a Mitsuru para os dois saírem dali. Quando a Nakimi percebe isso, ela usa a manipulação do castelo e teletransporta o Muzan para onde o Tanjiro e o Tomioka estão. Quando o Tanjiro vê o Muzan, ele fica com muita raiva e também se lembra que ele não morre por uma decapitação como os outros Onis, mas ele ainda é vulnerável à luz do sol, e com isso, ele tenta descobrir como eles podem expor o Muzan à luz solar. O problema é que ele não faz a mínima ideia de como tirar ele de dentro do castelo. O Muzan imediatamente transforma os seus braços em tentáculos compridos pontiagudos que funcionam como chicotes e começa a atacar os dois. Eles tentam parar os ataques, mas são cortados em vários lugares pelo corpo. O Tanjiro tenta passar pelos tentáculos do Muzan para encontrar uma brecha, mas quando ele chegou perto do corpo dele, um dos tentáculos passou por ele e acabou acertando seu olho direito. E antes do Muzan matar o Tanjiro, o Tomioka salva ele e diz que tentar cortar o Muzan é absolutamente inútil. Então o Muzan continua atacando os dois até que a Mitsuru, Hashira do Amor, cai do teto e para o ataque dele. Nesse momento, o Muzan pergunta para Nakimi o que está acontecendo, mas mal sabe ele que a Nakimi está sendo controlada pelo Yoshiro, que estavam com seus dedos no seu crânio, tocando seus nervos para controlar o castelo do infinito dimensional e assim levar o Muzan até a superfície. Então o Obanai junto com o Tomioka aproveitam essa oportunidade para atacarem juntos o Muzan, e isso acaba deixando o Muzan com uma dúvida muito cruel, já que ele não sabe se ele mata os Hashiras ou se mata a Nakimi. Ele ergue o seu braço e fecha o seu pulso, esmagando assim a cabeça da Nakimi, e com isso toda a fortaleza do infinito começa a entrar em colapso. Mas mesmo com a cabeça esmagada, nem todas as suas células foram desintegradas, e por isso o Yoshiro sabe que pode levar todos lá para fora. Enquanto o castelo está subindo para a superfície, o Muzan continua atacando os Hashiras e o Tanjiro pega uma lâmina quebrada no chão e arremessa na cabeça dele. E assim que isso acontece, o castelo do infinito perfura o solo, arremessando todo mundo em todas as direções. Já no solo, um corvo Kasugai avisa a todos que falta 1h30 até o amanhecer, e enquanto todos os Hashiras e outros espadachins saem dos escombros, o Muzan pergunta para todos se eles conseguirão manter até o amanhecer, e em tom de deboche diz para eles tentarem. Logo depois dele dizer isso, o Obanai, a Mitsuru e o Tomioka desviam de seus golpes e vão na direção dele. O Obanai consegue passar a lâmina pelo pescoço do Muzan, mas ele não conseguiu cortar sua cabeça fora, pois enquanto a lâmina atravessava, o Muzan se regenerava ao mesmo tempo. A regeneração dele é tão absurda que a Mitsuru se confunde achando que ele não tinha sido cortado, mas na verdade era apenas a sua regeneração surreal. Todos os Hashiras ficaram muito impressionados por um tempo com a sua regeneração. O Muzan aproveitou esse momento para atacar todos eles, mas antes deles serem atacados, vários caçadores de nível mais baixo se sacrificaram para salvar os Hashiras. Enquanto os caçadores continuam se sacrificando, um deles diz que é para proteger os Hashiras com sua vida, pois eles sempre se sacrificavam para tentar proteger eles. O Tanjiro, vendo todos esses caçadores morrer, se levanta e vai correndo na direção dele para ajudar, mas ele acaba tropeçando, caindo e cuspindo uma quantidade muito grande de sangue. Vendo isso, o Muzan diz que todos os que foram feridos por ele estão condenados à morte. Ele diz isso enquanto aponta para o Tanjiro que foi ferido por ele no olho.
Ele explica que os tentáculos estão fundidos com o seu sangue e que aquele que tem o seu sangue injetado no corpo não se torna um Oni e sim morre envenenado, já que seu sangue se torna um tipo de veneno dentro da pessoa infectada. Então, com o Tanjiro perto da morte, os Sashiras são atacados e cortados pelos ataques do Muzan, e quando a Mitsuri estava prestes a ser atingida por um dos tentáculos, um ataque destrói o tentáculo, salvando assim a vida da Mitsuri. Quem parou esse ataque era o Gyomei, e logo depois o Sanemi apareceu por trás do Muzan e o cortou no meio. Enquanto tudo isso acontece, o Tomioka pede para o Murata, que estava se levantando dos destroços, levar o Tanjiro para um lugar seguro e tratar os seus ferimentos. Logo depois disso, os ataques do Muzan começam a ficar ainda mais ferozes, dificultando assim a vida dos Sashiras. A Mitsuri é a pessoa que mais está sofrendo, porque ela está conseguindo desviar apenas por instinto e também por sorte. Enquanto ela pensava em um plano, ela percebe que está sendo puxada por um dos ataques do Muzan, que se parece com um ciclone. Esse ataque faz diversos cortes no corpo da Mitsuri e o Obanai se vê obrigado a retirar ela do campo de batalha. Mas antes dele voltar, a Mitsuri faz ele prometer que não vai morrer em hipótese alguma. Então, o Obanai aceita que ele deve morrer matando o Muzan, para assim limpar o seu sangue e reencarnar como um ser inocente com a reencarnação da Mitsuri ao seu lado. E também a bandagem de seu rosto cai, revelando fendas em formato de serpente por todo o seu rosto. Enquanto alguns ajudantes estavam evacuando os civis, um deles escutou um miado de um gato embaixo dos escombros. Ele rapidamente tira o gato de lá e logo se percebe que esse gato era o gato da Tamayo, que logo após se libertar vai direto para o campo de batalha. Enquanto Sashiras continua lutando contra o Muzan, o Obanai consegue cortar um dos braços dele, mas infelizmente não adiantou nada, pois o Muzan se regenerou em um piscar de olhos. O Tomioka também tenta cortar um dos braços dele, mas ele não consegue devido ao veneno dos ataques do Muzan. Mas para sua sorte, o Obanai e o Gyomei conseguem parar o tentáculo que estava vindo em sua direção, e então todos eles continuam tentando atacar o Muzan de frente. O Muzan reconhece a resistência de todos os Hashiras, mas sabe que isso é inútil, pois o veneno matará todos eles antes do amanhecer, pois ainda falta 1h e 14 minutos para a noite acabar. Mas de repente, o gato da Tamayo aparece no meio do campo de batalha, liberando um compartimento onde é possível ver 4 frascos com um líquido de cor de lavanda dentro. Quando esse líquido é injetado nos Hashiras, o efeito do veneno do Muzan começa a ser revertido. Logo após o antídoto ser aplicado, o Obanai percebe que a sua contribuição como Hashira é a menor de todas e que ele tem que se esforçar além dos limites para proteger a todos. Com isso, ele acaba despertando a sua marca do caçador de Oni e isso faz com que a sua lâmina mudasse de cor para vermelho carmesim. Enquanto ele pensava no que fazer, o Sanemi grita para avisar ele que um dos tentáculos do Muzan está indo na sua direção. O Tomioka também tenta ajudar, mas não iria dar tempo. No entanto, o Obanai de alguma forma foi parar no ar, e evitando assim ser atingido pelo tentáculo. O Muzan tenta acertá-lo novamente, mas o Obanai de alguma forma consegue se desviar de novo. E para aumentar ainda mais a confusão do Muzan, o seu braço que atacou o Obanai foi cortado. Ele olha para os lados procurando quem havia feito isso e percebe que não poderia ter sido o Gyomei, o Tomioka, o Sanemi e nem mesmo o Obanai, já que ele estava muito longe. O mesmo corte acontece dessa vez no seu outro braço, e dessa vez ele percebe que apenas uma lâmina serrada poderia fazer um corte daquele. Então o Muzan de repente percebe que tem alguém ao seu redor que está invisível. Ele chicoteia ao seu redor e é revelado que era o Zenitsu, o Inosuke e a Kanao que estavam invisíveis graças à técnica do assistente da Tamayo. O Inosuke pega todas as vendas de sangue e as jogam para cima, enquanto isso o Obanai cortava o Muzan e alguns dos seus tentáculos. E com a sua regeneração ficando mais lenta, o Sanemi percebe que a lâmina vermelha carmesim afeta o Muzan. A Kanao e o Zenitsu pegam as vendas que o Inosuke jogou para cima e atacam o Muzan, cada um usando a sua respiração. O Muzan fala para os caçadores pararem de serem patéticos, mas o Obanai interrompe ele com sua respiração da serpente. O Gyomei fica feliz ao ver que a lâmina do Obanai continua vermelha carmesim, e que agora o poder dos caçadores aumentou, já que o Zenitsu, a Kanao e o Inosuke se juntaram a eles, e então ele bate o seu machado e o seu mangual, tornando os dois vermelhos carmesim. O Sanemi pega a sua espada e bate contra a do Tomioka, deixando as duas lâminas na cor vermelha carmesim.
Enquanto Sashiras continua lutando contra o Muzan, o assistente da Tamayo injeta o antídoto do veneno do Muzan no Tanjiro e de repente o pulso dele volta e ele recobra a consciência. Voltando ao campo de batalha, o Gyomei entra no mundo transparente e visualiza vários corações e cérebros por todo o corpo do Muzan. Mesmo com a complexidade dos órgãos, o Muzan conseguiu criar vários outros corações e cérebros, explicando assim como ele conseguiu sobreviver tão facilmente à decapitação. E por cima, esses cérebros e corações não possuem um local fixo, o que torna ainda mais difícil acertá-los. Só que de repente, o Muzan começou a balançar os seus tentáculos ainda mais violentamente que antes, causando um tremor muito grande. Ele acerta e manda todo mundo pelos ares. Muitos que estavam em volta dele acabaram caindo nos prédios que haviam no local. Após todos serem derrotados, a única que ficou de pé foi a Kanao, que estava de joelhos e com a sua lâmina quebrada. Então o Muzan vai até sua direção e ela tentou se forçar a lutar, mas quando ele foi acertar o golpe nela, o Tanjiro aparece e usa a Hinokami Kagura, mais conhecida como a respiração do sol, para cortar os braços do Muzan e assim resgatar a Kanao. Depois de levar a Kanao para um local seguro, ele olha para o Muzan enquanto voltava, os dois se encaram e o Muzan fala da aparência do Tanjiro e pergunta para ele quem mais se parece um Oni. Então o Tanjiro reflete sobre as suas memórias e visões, notando que agora que ele viu o estilo da respiração real do Yorichi, ele percebeu a técnica e o estilo adequado para usar a respiração do sol original. E com isso, ele começa a atacar o Muzan e também consegue deixar sua lâmina vermelha carmesim segurando bem forte. Mas mesmo assim, ele ainda está muito cansado. E como falta uma hora para o amanhecer, o Tanjiro começa a dizer para si mesmo para se concentrar e não pensar em mais nada, pois seus braços já estão ficando dormentes. A sua lâmina está perdendo seu brilho vermelho, mas mesmo assim, ele continua atacando o Muzan com a sua respiração do sol. Mas o Muzan logo percebe que os ataques do Tanjiro estão perdendo eficiência. No entanto, mesmo estando muito desgastado, o Tanjiro consegue desviar dos ataques do Muzan, o que deixa ele muito confuso, pois os seus movimentos estão lentos e afetados pelo veneno. E por isso ele não entende porque não consegue matar um simples caçador de Oni que está muito exausto. Então o Muzan de repente percebe que ele é o único que é lento, já que essa luta cara a cara não teria durado tanto tempo por causa do seu veneno no Tanjiro. Então o Muzan descobre que envelheceu mais de 9 milênios por causa do remédio para transformar ele em um humano que a Tamayo injetou nele. Enquanto isso, o Tanjiro continua atacando ele e ele percebe que para aumentar o poder de seus ataques ao máximo, ele precisa mirar em cada um dos órgãos vitais do Muzan. Então ele tenta novamente entrar no mundo transparente para tentar localizar os órgãos vitais dele, porém ele não consegue, já que ele não possui oxigênio suficiente. Então ele tenta usar o seu olfato para localizar os órgãos, mas acaba perdendo o equilíbrio e fica aberto para receber os ataques do Muzan. Mas o Tanjiro foi salvo da morte pelo Obanai, que grita seu nome por estar feliz, mas a felicidade do Tanjiro durou pouco quando ele vê o rosto do Obanai cheio de cortes. Enquanto isso, o Inosuke e o Zenitsu continuam lutando contra o Muzan, que por sua vez foi para cima do Inosuke, mas o Tanjiro salva o Inosuke usando a sua respiração do sol. E logo depois de salvar ele, o Tanjiro continua atacando o Muzan, já que ele sabe que ele não pode usar aquele ataque, que é o ataque de onda de choque agora, porque leva um tempo para carregar o suficiente para causar danos grandes. E também que sempre que ele usa essa técnica, seus ataques normais ficam muito mais fracos. Então o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke continuam lutando contra o Muzan, até que o Tanjiro consegue empurrar o Muzan contra a parede, e como ele não consegue mais atacar, ele tenta segurar o Muzan o máximo possível até o amanhecer. Só que o Muzan tenta cortar ele usando seus tentáculos, mas seu braço esquerdo foi agarrado pela Mitsuri, que gritando se sacrifica para arrancar o seu braço. Então o Sanemi corta o outro braço do Muzan logo depois disso. Com isso acontecendo, o rosto e o tronco do Muzan se abriram e se transformaram em uma enorme mandíbula cheia de dentes, onde ele tenta consumir o Tanjiro para conquistar o sol, mas mesmo assim o Tanjiro não solta ele, pois já está quase amanhecendo. Quando o Muzan foi pegar o Tanjiro, o Obanai entrou na frente dele, o protegendo das mandíbulas do Muzan, e após isso, o Sanemi grita para todos continuarem segurando, pois faltam apenas alguns segundos para o amanhecer, e quando o Muzan vê a luz do sol, o desespero percorre todo o seu corpo, então ele usa mais uma vez a técnica de onda de choque e todo mundo sai voando para longe dele, menos o Tanjiro, que continua segurando o mais forte que ele consegue para sua lâmina continuar vermelha carmesim.
Quando a lâmina fica vermelha, o Muzan tosse muito sangue e com o sol já brilhando, ele começa a gritar e percebe que se ele se encolher, ele vai queimar instantaneamente. E para ter uma chance de sobreviver, ele deve se proteger com uma massa de carne. Então, ele expande o seu corpo para todos os lados e se transforma em uma criança bebê demoníaca. Assim, ele absorve o Tanjiro e rasteja para tentar chegar em uma sombra e todos fazem de tudo para tentar impedi-lo, e todos atacam com toda a força que lhe resta, mas isso não impediu ele de se enterrar. Mas o Tanjiro, mesmo tendo sido absorvido, continua segurando a sua espada o mais forte que pode para sua lâmina continuar vermelha, e com isso o bebê começa a derramar muito sangue e para de tentar cavar o solo para se enterrar ainda mais. Sendo incapaz de escavar ainda mais e sem ter como escapar do sol, o bebê berra enquanto acaba se desintegrando. Assim, o rei dos Onis, o próprio Muzan Kibutsuji, foi desintegrado pela luz solar, sendo finalmente morto de uma vez por todas depois de muito trabalho. Se você chegou até esse ponto do vídeo, deixe o seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou da morte do Muzan. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Se possível, compartilhe esse vídeo com seu amigo fã de Demon Slayer para ele saber como o Muzan finalmente morreu. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos que assistiram até o final e eu vejo vocês no próximo vídeo.